A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, estou aqui novamente para continuar a gravação da série que estou colocando aqui no meu canal sobre a doutrina da homilética. A homilética é a doutrina que na teologia estuda a arte de preparar e apresentar sermões, pregações, ministrações da santa, poderosa palavra do Senhor. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal. Comecei com a série Erros que os pregadores devem evitar. Falamos sobre pregadores que ministram a sua pregação toda pautada em palavras de efeito. Um outro vídeo fala sobre erros que os pregadores devem evitar, a questão do cacuetes evangélico, os vícios de linguagem. Continuando ainda, falamos sobre a importância do pregador pregar no tema. Na sequência, aí começamos a falar sobre, aí viemos aqui para a área de como preparar e apresentar mensagens bíblicas. Primeiro vídeo, eu falei sobre a importância da inspiração. A primeira coisa que o pregador tem que se preocupar é com a inspiração. Quando você é convidado a ministrar a palavra, aonde o Espírito Santo quer que você pregue, você precisa ter essa sensibilidade e saber o que o Espírito Santo quer que você fale com a igreja, porque a igreja é de Cristo Jesus. No meu próximo vídeo eu falei um pouquinho sobre sermão temático. Os estudiosos, eles dividem a pregação bíblica, né? O sermão pelo menos em três formas, em três categorias, que é sermão temático, sermão textual e também sermão expositivo. É claro que aos pouquinhos nós vamos falando sobre essas três estruturas. A princípio eu falei o que é o sermão temático. Desde o começo eu tenho apresentado dois livros aqui que eu tenho tirado como base, que é esse livro do pastor James Braga, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Eu também tenho outro livro aqui em mão, que é do pastor Severino Pedro, editado pela CPAD. Dois livros muito bons que falam sobre homilética. Qualquer curso de teologia tem como obrigação falar sobre homilética. O básico da teologia faz com que você aprenda a homilética, que é a arte de você preparar e apresentar sermões. Duas coisas aqui são importantes. Primeiro, o que é a arte de preparar? Preparar é o antes e apresentar é o durante. O pregador tem três tempos na sua vida. A pregação é o pregador antes, durante e o depois. Amém? Vamos continuando aqui, falando um pouquinho hoje. Hoje eu quero falar sobre a questão do esboço. Nós ainda estamos na questão da preparação, porque quando alguém convida você para pregar o Evangelho, você tem que estar preparado, você tem que buscar uma preparação. E como que você faz isso? Se a pessoa convidou você com uma semana, com um mês de antecedência, então se aquela pessoa te passou um tema para você pregar, se for numa campanha, em um culto festivo, em um culto de departamentos, as pessoas que estão me ouvindo aqui nesse vídeo geralmente são pentecostais e neopentecostais, e as igrejas pentecostais trabalham muito com o culto de campanha, queda do gigante, 7 voltas nas muralhas. Eu não trabalho muito com essa ideia, mas é importante que eu fale isso para você. Se a pessoa te convidou para pregar, geralmente aquele culto tem um tema e tem um versículo que embase aquela campanha. Então você deve pegar o versículo e preparar a sua mensagem em cima daquele versículo, em cima do tema que lhe foi proposto. Porém, se o tema é livre, aí você precisa então buscar uma inspiração da parte de Deus. Essa inspiração, primeiro, ela vem com oração e com conhecimento bíblico. Então, se o Espírito Santo te iluminou, se o Espírito Santo te conduziu a uma passagem bíblica ou a um tema específico, porque o sermão temático, como eu disse, não é necessário que tenha um versículo bíblico ou que as suas divisões estejam naquele versículo. O sermão temático é aquele que você vai pregar em cima de um tema. Eu já tenho dado alguns exemplos sobre uma ministração que eu preguei, sobre o Deus que habita entre os louvores. Hoje eu peguei um outro exemplo do pastor James Braga, que o título da mensagem é Razões para a oração não ser respondida. Razões para a oração não ser respondida. Esse é um tema que o pastor James Braga nos dá aqui no seu livro. E aí toda a divisão desse sermão não necessariamente está em um único versículo. Daqui a pouco nós vamos estudar um pouquinho melhor esse sermão, tá bom?
Então hoje nós vamos falar sobre a preparação. O que é a preparação? Nós precisamos aprender a desenvolver esboço. O que é o esboço? O esboço é o esqueleto da pregação. O esboço é quando você pega uma folha de papel. Hoje nós podemos usar todos os recursos que nós temos. Algumas pessoas pregam usando o tablet, o celular, as mídias sociais, né? As mídias. Mas é melhor, eu ainda costumo usar muito a folha de papel, eu consigo me concentrar melhor. Então vou dar um exemplo para você. Pega uma folha de papel e ali você vai fazer um esboço. O esboço não é a pregação em si, não é você colocar no papel ou no tablet tudo aquilo que você vai falar. Não, o esboço é simplesmente um meio para você se centralizar e coordenar na hora de você pregar a palavra de Deus. Eu não tenho tantos recursos aqui, senão colocaria para você entender o que é um esboço, mas para você entender o esboço, ele tem um título, o esboço ele tem tópico, ele tem subtópico, então eu vou aos pouquinhos conversando com você e apresentando para você isso, tá bom? O que é o esboço? O esboço é a linha de raciocínio que você vai seguir, você vai colocar no papel e durante a pregação você vai consultar o seu esboço. Vou repetir novamente, esboço não é você escrever toda a pregação que você vai ministrar, não é você apresentar toda ela, mas é um esqueleto, é o meio pelo qual você vai seguir, tá bom? Eu dei o exemplo aqui do pastor James Braga, que fala sobre um sermão, razões para a oração não ser respondida. Este é o tema que ele vai trabalhar. Razões para a oração não ser respondida. E agora, como que vai ser a divisão? Ele vai colocar 6 tópicos. É claro que uma pregação ela tem o tópico e ela tem um subtópico. O tópico é aquele que você vai trabalhar, os subtópicos serão as interféries que você vai apresentar durante a pregação. Então, qual que é o primeiro tópico que ele pega? Como eu disse, o sermão temático não necessariamente vai ter um versículo, você vai usar sim um texto base para iniciar a sua ministração, e esse texto base que você vai iniciar para ministrar a palavra, os tópicos e subtópicos não serão baseados ou pautados nele, tá bom? Mas na linha principal de raciocínio, as razões para a oração não ser respondida. Primeira razão por uma oração não ser respondida. Esse é o primeiro tópico. Qual que é a primeira razão? Aí o autor diz aqui, o primeiro tópico, pedir mal. Citação está lá em Tiago, capítulo de número 4 e versículo 3, que está escrito assim, olha, pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Então, por que as nossas orações não são respondidas? Esse é o tema da pregação. Primeiro, porque pede mal. E aí você vai na Bíblia Sagrada, quanto maior o seu conhecimento da Bíblia, maior serão os recursos que você terá para poder apresentar a sua pregação. Então, o primeiro tópico, por que a oração não é respondida? Porque não sabeis pedir, ou pedis mal. Tiago, capítulo número 4, versículo 3. O texto diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Aí você vai incorporar toda a apresentação desse primeiro tópico na sua ministração. No último vídeo que eu gravei, eu falei sobre a importância de você concentrar-se no tempo. O novo pregador, ou aquele que está iniciando o seu ministério, ele precisa ter em mente que ele precisa pregar no máximo 40 minutos, de 30 a 40 minutos. Se você já é um pregador experiente, é uma coisa. Você está começando agora de 30 a 40 minutos. Então, cada um desses tópicos, você tem que ficar no mínimo de 5 a 10 minutos. Se o seu sermão é 3 tópicos, 10 minutos em cada um. É claro que eu não falei sobre a introdução, eu ainda estou no começo, só explicando sobre a pregação. Sobre o esboço, a formação do esboço. Então, razões para a oração não ser respondida. Primeiro tópico, pedis mal. Segundo tópico, pecados no coração. Salmo 66 e o versículo de número 18. Salmo 66, versículo 18 diz assim, olha, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista diz, se eu guardar no meu coração o pecado, mesmo que eu ore, a minha oração não será ouvida, ou não será atendida, ou não será respondida, ou o Senhor não responderá aquilo que eu pedi. Então, o esboço da mensagem, razões para a oração não ser respondida. Primeiro tópico,
A oração não é respondida porque pede mal. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Segundo tópico, porque guarda pecado no coração. Salmo 66 e versículo de número 18. Terceiro tópico, duvidar da palavra de Deus. Tem pessoas que oram, mas não acreditam, não confiam na palavra de Deus. E Tiago, aí a referência está em Tiago, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. E o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6? Peça com fé, não duvidando. Peça com fé, não duvidando. Versículo 6. Versículo 7 diz, olha, aquele homem que pede duvidando, não pense que receberá da parte do Senhor alguma coisa. Então a oração não será respondida quando pede mal, quando guarda no coração o pecado e quando não ora com fé, duvida, está orando, mas não está acreditando. Estou seguindo a linha de raciocínio aqui. Como preparar esboço? Nós ainda estamos na formação, na preparação da palavra. Primeiro, o tema da mensagem, razões para a oração não ser respondida. Primeiro tópico, pedir mal. Segundo tópico, pecado no coração. Terceiro tópico, duvidar da palavra de Deus. Quarto tópico, vãs repetições. Está lá em Mateus, capítulo número 6, versículo 7. Quando Jesus, ensinando a igreja, ele fala, vocês quando orar, não use de vãs repetições, como os fariseus, que acreditam que por muito pedir vão ser ouvidos. Não. A oração não é vãs repetições, não é uma ladainha, não é uma citação. Oração é do fundo da alma, do coração, é apresentar a Deus os seus desejos, suas vontades, suas necessidades, tudo aquilo que você precisa. O esboço do sermão. Vamos partir para um próximo tópico. Geralmente eu aconselho o pregador a fazer um sermão no máximo com 3 ou 4 tópicos. Por quê? Uma coisa é o antes, é quando você está preparando, organizando as ideias, quando você está formulando aquilo que você vai pregar em cima do púlpito. Mas quando você sobe em cima do púlpito, irmãos, cada igreja é uma igreja, cada público é um público, existem vários tipos de situações, o Espírito Santo ele vai coordenar e vai direcionar você de uma certa forma. Então você sobe em cima do púlpito já com seus pensamentos totalmente organizados e vai surgir outras coisas para você falar, claro, em conexão com o sermão que você está pregando, em conexão com o tema que você está pregando. Uma exortação que eu fiz no último vídeo é pessoas que sobem em cima do púlpito e não têm um pensamento centralizado. Começa a falar uma coisa e no final termina falando outra. E as pessoas que estão lhe ouvindo não conseguem seguir o raciocínio. Pregação, as pessoas precisam ouvir, precisam entender, precisam aprender, precisam compreender, tá bom? Então, pregação, é claro que depois eu vou gravar alguma coisa aqui sobre pregadores que ocupam a tribuna e que gritam demais, que fecham o microfone, que falam rápido demais, que têm péssima dicção. O pregador precisa ter cuidado na sua dicção, na sua forma de falar, como segura o microfone, como direciona o seu olhar segurando e cativando aqueles que estão lhe ouvindo. E aí por aí eu vou gravar esse vídeo aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ainda sobre esboço, você está na preparação. Na preparação você está organizando os seus pensamentos. Você está orando, buscando a direção, a iluminação do Espírito Santo. Vamos preparar o esboço. O esboço é o quê? O esboço serão anotações que você vai fazer. E durante a pregação você seguirá essas anotações. Claro que esse esboço ele vai ter um título, ele vai ter um tópico, ele pode ter subtópicos e você vai seguir esse raciocínio, tá bom? Então nós estamos estudando aqui sobre o exemplo que o pastor James Braga nos disse no livro. Eu estou falando para você que eu estou ministrando essa série de homilética baseada nesse texto, nesse livro aqui. Aconselho você a comprar, muito bom, você que está começando, como preparar mensagens bíblicas. Então, oração não respondida ou não atendida, razões para a oração não ser atendida. Primeiro, porque a pessoa pede mal. Segundo, pecado no coração. Terceiro, duvida da palavra. Quarto, vãs repetições. Quinto tópico, desobediência à palavra, está lá no livro de Provérbios 28 e 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Então se você não ouve a palavra, não guarda a palavra, até as suas orações não serão ouvidas. E o sexto tópico que o pastor James Braga nomeia nesse esboço aqui procedimento irrefletido nas relações conjugais.
E está lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, que diz assim, olha, igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Você preparou esse esboço. Agora, claro, esses aqui são recursos bíblicos. Os tópicos são todos divididos em textos bíblicos. Então você preparou o esboço. Agora, quando você subir em cima do púlpito, você vai apresentar essa pregação. Como preparar mensagens bíblicas? Meu amado irmão, você está preparando. Busque na palavra de Deus, busque o conhecimento bíblico. Claro que existe, você pode preparar um sermão e usar como exemplo situações do cotidiano. Você pode preparar a sua mensagem, usar exemplos pessoais, tudo de uma forma comedida, com muito equilíbrio. O pregador, ele é a voz de Deus falando com o povo. Então vamos subir em cima da tribuna. Quando eu me converti, eu entendia que o Espírito, quando o pregador subia em cima da tribuna, o Espírito Santo tomava posse daquele pregador de uma forma mediúnica, né? E falava de uma forma que o pregador sequer sabia o que estava falando. Eu era novo convertido ainda, eu ainda era um jovem ainda. Com o passar do tempo eu descobri que não é assim. O Espírito Santo vai usar a linguagem do pregador, as faculdades do pregador, a experiência do pregador, tudo aquilo que o pregador tem para poder apresentar. Claro que o pregador vai pregar com todas as suas faculdades. A voz é do pregador, os gestos são do pregador, o raciocínio é do pregador, tudo é do pregador. Mas a palavra é de Deus. Então nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus para poder apresentar o sermão. Então, como preparar mensagens bíblicas? Nós estamos preparando. Se eu estou preparando, primeiro, vou orar. Vou buscar inspiração. O Espírito Santo me inspirou a um tema, então eu vou incorporar esse tema, vou buscar argumentos para incorporar esse tema para poder apresentar essa pregação na igreja. O Espírito Santo me deu esse tema, exemplo, razões para a oração não ser respondida. Quais orações Deus não responde? Ou por que Deus não responde orações? Primeiro tópico, porque pede mal. Segundo tópico, por pecado no coração. Quarto tópico, duvidar da palavra de Deus, etc, etc. Subiu em cima do púlpito, agora é a hora da apresentação. Aí nós vamos gravar um outro vídeo e nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre sermões temáticos e principalmente a apresentação. Depois eu vou gravar sobre sermão textual, que a divisão, aí sim, é basicamente, principalmente no texto, e depois nós vamos falar sobre sermão expositivo. Sermão expositivo ele é mais para aquele irmão ou irmã que já tem anos de fé, aquele pregador que já tem uma experiência, porque é necessário um conhecimento mais vasto e abundante para poder apresentar esse sermão, esse tipo de sermão, melhor dizendo. Então, sermão temático, não é necessário que tenha um texto bíblico, é necessário que tenha um pensamento que se centralizará nas passagens bíblicas. Será que você está me entendendo? Aleluia, Deus seja louvado. O pastor James Braga, ele é muito conciso no seu livro, e ele passa aqui uma série de exemplos, de temas. Por exemplo, aqui, alguns temas que ele cita aqui para a gente que você pode trabalhar. Influências para o bem, pequenas coisas que Deus usa. Olha outro tema, erros dos santos de Deus. Terceiro tema, bênçãos por meio do sofrimento. Outro tema, resultados da incredulidade, e assim sucessivamente. A Bíblia, meu amado irmão, é um livro fantástico. Eu quero finalizar essa gravação citando um texto que tanto o pastor James Braga escreve no seu texto, no seu livro, quanto o pastor Severino Braga usa a mesma citação, que é assim, olha, a Bíblia trata de todas as fases concebíveis da vida e das atividades humanas. Também revela os propósitos de Deus na graça para com os homens, no tempo e na eternidade. Assim, a Bíblia contém uma fonte inesgotável de temas que o pregador pode selecionar para elaborar mensagens adequadas a qualquer ocasião ou condição em que as pessoas se encontrem. Então, se você meditou, orou, buscou a Bíblia, meu irmão, é uma fonte inesgotável de recursos para você estar pregando a palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Nós voltamos no próximo vídeo comentando um pouco sobre homilética, a arte de preparar e apresentar sermão. Que Deus te abençoe e fique com Deus em o nome do Senhor Jesus.